Eu quero convidar você agora a abrir comigo a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 33. O pregador desta noite não seria eu, seria o presidente da Igreja Presbiteriana de Moçambique, mas houve um contratempo, ele não pôde vir, então aprove ao Senhor que fosse eu o pregador desta noite. Então abra comigo a sua Bíblia em segundo livro das Crônicas, capítulo 33. À medida que encontrar o texto, por favor, coloque-se de pé. Assim diz a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o meu pé de Israel, da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da Porta do Peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Vamos ler aqui esse resumo, irmãos. A mensagem é até o 17, mas leiam comigo do 18 ao 20 na sua voz. Vamos lá? Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais, e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, nós ficamos perplexos com a tua misericórdia. Nós amamos que o Senhor exerça misericórdia sobre nós, sobre os nossos, mas há algumas pessoas que, sinceramente, nós queríamos que o Senhor colocasse a tua mão de ira sobre elas. Mas muito obrigado, Deus, ó Pai, porque o Senhor não está comprometido, Deus, ó Pai, com a nossa maneira de pensar. O Senhor é Deus soberano.
E o Senhor Deus é infinitamente misericordioso. E a tua misericórdia, Deus, é chocante. E nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E por essa causa nós fomos alcançados por ti. Portanto, Pai, agora abençoa o nosso coração. Ainda que ouçamos uma mensagem simples, porque simples é a tua palavra, que ela seja poderosa, impactante e transformadora em nossa vida. Nós oramos e clamamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Imaginem comigo, amados irmãos, se vocês chegassem ao conhecimento de que Adolf Hitler, depois de matar 6 milhões de judeus, e depois de realizar tantas atrocidades, se arrependeu dos seus pecados, se converteu, creu em Cristo Jesus e foi transformado pelo Senhor. Hã? Você ficaria assim com uma sensação, Deus, esse homem tinha que ser esmagado contra a parede. Ou se o político mais corrupto do Brasil, e aí você imagina quem quer que você queira imaginar, se prostrasse aos pés de Cristo Jesus, não recebendo as penas que merece por causa de tantas atrocidades que tem realizado. Como você reagiria? Homens maus, injustos, que ocupam lugares nos quais deveriam atuar retamente e perseguem, destroem as pessoas, como você reagiria se essas pessoas se convertissem a Cristo Jesus? Você reagiria como Jonas, quando Deus o mandou pregar em Nínive, Nínive era de caminho de 3 dias, ele correu um dia dizendo que Deus ia destruir a Nínive, e de repente toda a cidade se arrepende. E Jonas fica irado, porque aquele povo era o inimigo do povo de Deus e merecia a ira de Deus. Como você reagiria se você visse gente que para você é repugnante vir a Cristo e ser transformada por Cristo Jesus? Irmãos, esse texto da palavra de Deus é um texto tremendamente impactante aos nossos corações. E ao olharmos para ele, nós nos lembramos do grande tema central das Escrituras, que é a história da redenção. A palavra de Deus nos mostra como Deus criou o mundo para a sua glória, e o homem também, e nós pecamos e ofendemos a santidade de Deus e nos desviamos dos seus caminhos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, providenciou um Redentor, e todo o Antigo Testamento prepara e aponta para a vinda deste Redentor, que na plenitude dos tempos dá sua vida na cruz do Calvário, para pagar a dívida do seu povo, ressuscita ao 3º dia, sobe aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mandou os seus apóstolos e a todos nós, seus discípulos, pregarmos o Evangelho a toda criatura, estabelecemos o seu reino, e no dia final ele virá em glória restaurar todas as coisas, restaurar o seu povo, restaurar a criação, derramará a sua ira sobre aqueles que o odiaram e o rejeitaram, mas abençoará seu povo e lhe dará paz, alegria e júbilo em sua presença durante toda a eternidade. Que bênção maravilhosa, irmãos, é saber que nós estamos incluídos dentro desse plano maravilhoso de criação, queda, redenção e consumação, que são os principais pontos daquilo que nós chamamos de nossa cosmovisão bíblica e reformada. Amados irmãos, Deus é um Deus que salva, e a nossa vida está incluída dentro da história da salvação. Mas não só a minha e a sua vida, mas aqui a vida do rei Manassés, filho de um pai crente, o rei Ezequias. Manassés se tornou, meu querido amigo e irmão, o rei mais prostituído, mais desviado, mais rebelde contra Deus. Ele reina do ano 697 a.C. até o ano 642, 55 anos. E aqui nós, perplexos, nós mandaríamos Manassés para a cadeira elétrica, irmãos. Nós desejaríamos que ele fosse enforcado, pendurado numa forca. Por nossa índole natural, sim, desejaríamos. Mas Deus é Deus de misericórdia. E o texto nos apresenta aqui, então, irmãos, a história da salvação. Cuidado, não atire pedra em Manassés, porque essa não é só a história de Manassés, essa é a sua história. A palavra de Deus
é um espelho para você. Pastor, e como começa a história da salvação? Em nosso texto, a história da salvação começa com a depravação total. A história da salvação começa com a depravação total. Mantenha a sua Bíblia aberta. O texto vai nos dizer que Manassés começa a reinar ainda adolescente, aos 12 anos de idade. Você se lembra que o pai dele recebeu uma profecia de Isaías que ia morrer. Virou para a parede e falou: Deus, eu tenho te servido com todo o coração. Como é que o senhor faz um negócio desse comigo? E antes de Isaías sair de Jerusalém, Deus manda Isaías voltar e falar para ele: você vai viver mais 15 anos. Pois bem, podia ter morrido, misericórdia. Nesse período nasceu Manassés, irmãos. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. E o texto nos diz que ele fez o que era mal. Ele foi um homem maligno diante da face do Senhor. Ele fez conforme as abominações de todos aqueles povos que estavam na região de Canaã, antes do povo de Israel conquistar aquela terra, e o Senhor expulsou aqueles povos por causa dos seus pecados. E o versículo de número 2 diz que ele fez segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. E para mostrar a maldade do seu pecado, o autor das crônicas continua a descrever: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Ezequias, quando assume o reino, amados irmãos, por causa da idolatria anterior de seu pai Acás, Ezequias começa com grandes reformas. Ezequias elimina a idolatria de Jerusalém, de Judá, conclama o povo que ainda estava no reino de Israel para vir a Jerusalém, se arrepender, celebra a Páscoa, o povo se volta para o Senhor. Nós não podemos já analisar os motivos de Manassés. Se Manassés estava revoltado com Deus por perder seu pai, ainda tão jovem, nós não sabemos. Se revoltado com seu próprio pai também, mas a verdade é que ele estava revoltado contra o Senhor, e o seu pai tinha mandado tirar, amados irmãos, os altares, e ele levantou os altares aos falsos deuses, aos Baalins. Fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus. Manassés adorou o sol, Manassés adorou a lua, Manassés adorou as constelações, Manassés adorou todas as estrelas. Se não bastasse tudo isso, o que já era uma afronta a Deus, e a quebra do primeiro e do segundo mandamentos, que diz que não terás deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura, ele afrontou ainda mais diretamente ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que ele edificou altares na casa do Senhor. O Senhor tinha dito sobre essa casa: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Irmãos, Manassés resolveu afrontar diretamente ao Senhor. Um dos mandamentos diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O nome de Deus tem a ver com o caráter de Deus. Tem a ver, amados irmãos, com a santidade de Deus. Tem a ver com a sua honra e com o seu poder. O templo era o lugar no qual habitava o nome e onde o nome do Senhor era invocado. Pois bem, esse homem afrontou tanto a Deus que ele edificou altares na casa do Senhor, e o Senhor disse que ali faria habitar o seu nome para sempre. E ele edificou nos 2 átrios do templo, diz a palavra de Deus, altares a todo o exército dos céus. Fez altares para a lua, para o sol, para distintas estrelas, dentro da casa de Deus. Se não bastasse tudo isso, imitando as nações antigas daquela região que serviam o deus Moloque, no vale do filho de Rinom, uma depressão que está a sudoeste de Jerusalém, ele faz um altar e manda queimar os seus próprios filhos, irmãos. Esse homem queimou os seus filhos em sacrifício. Que absurdo é esse? Como oferta no vale do filho de Rinom. Ele era um feiticeiro de primeira. Ele via uma nuvem e criava uma adivinhação, adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro. Ficava fazendo adivinhações, né? Naquele dia não tinha bola de cristal, mas se deixasse, Manassés estava ali com a bola de cristal, ou tirando as cartas, ou querendo ler a mão do povo. Diz aqui a palavra de Deus, irmãos, que, além de ser tudo isso, ele praticava feitiçarias.
A palavra de Deus tinha proibido qualquer invocação de mortos, porque nós sabemos que quando mortos são invocados, os que se manifestam não são os espíritos dos mortos, mas são espíritos de demônios. E o texto nos diz, amados irmãos, que Manassés, se não bastasse tudo isso, tratava com necromantes. Invocava espíritos de mortos, um feiticeiro, um macumbeiro de primeira, irmão. O rei do povo de Deus, aquele que deveria liderar o povo do Senhor. Diz o texto que ele prosseguiu fazer o que era mal perante o Senhor. E o objetivo dele era claro, ele queria provocar Deus à ira. Ele queria dizer que o Senhor não era verdadeiramente Deus. E se não bastasse tudo isso, ele pegou a sua principal imagem de escultura de um ídolo e fez na casa de Deus, na casa que Deus dissera a Davi e a Salomão. Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Não removerei mais o pé da terra de Israel, que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eles tenham mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés afrontou o Senhor diretamente, a ponto de que quando Deus vai mandar o seu povo para o exílio, ainda que Josias, neto dele, seja piedoso e tenha limpado todo Israel da idolatria, porque o povo se desviou de Deus nos dias de Manassés, Deus disse que não toleraria mais o pecado e Jerusalém seria destruída e o povo seria mandado ao exílio por causa dos pecados de Manassés. E aí o nosso texto diz, resumindo tudo que já foi dito aqui no versículo 9, que Manassés fez errar a Judá, os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior. Lá no início o texto diz que eles fizeram igual. Agora eles fizeram pior. Eles se tornaram piores do que os piores pagãos daquele lugar, do que as nações que o Senhor lhe tinha destruído diante de Israel. Fala sério, Betinho, você perdoaria Manassés? Eu sou muito ruim, irmãos, eu tenho consciência, eu não perdoaria, não. Mas Deus é misericordioso. Esse texto nos ensina, irmãos, que independentemente da podridão e da maldade do seu pecado, o Senhor pode te salvar e mudar a sua vida. Eu não sei que pecados você tem cometido e que classe de atrocidades você tem feito e com que pecados você tem ofendido ao Senhor. Mas a mensagem deste texto é clara para nós, a ponto de nos dizer que não há pecador tão perdido que o Senhor não possa achá-lo. Não há pecador tão sujo que o Senhor não possa limpá-lo. Não há pecador tão endurecido que o Senhor não possa quebrantá-lo. Nós merecemos a ira de Deus. E se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, nós seríamos jogados no inferno da ira de Deus. No culto de 11 horas, eu contei lá em nosso templo que há mais de 20 anos atrás, quando eu era pastor em Santiago, eu estava evangelizando um distinto engenheiro chileno, que era colega de um de nossos presbíteros, na mesa de um restaurante. Ele disse, pastor, por que o senhor vem com essa mensagem para mim do evangelho? Eu sou um cara tranquilo, eu não faço mal a ninguém, eu sou trabalhador, eu tenho dado estudo para os meus filhos, eu cuido da minha família. Para que esse negócio, essa conversa de Deus, está tudo bem comigo? Eu sou um cara gente boa. E eu disse para ele, tudo bem, mas você é um cara gente boa, mas vem cá, você já contou alguma mentira alguma vez? Pastor, todo mundo contou uma mentirinha de vez em quando, qual é o problema? Eu falei, o problema é que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E se você está contando mentiras, você é filho do diabo. E eu falei para ele, você já ficou com raiva de alguém? Claro, pastor. Você já chamou alguém de idiota? De tolo? Já falou algum palavrão? Os chilenos, como eu disse de manhã, são bem dados, como nós brasileiros, a falar palavrões, infelizmente. Claro, pastor. Óbvio. Já chamou alguém de idiota? De tolo? Já quis matar alguém? Sim. Eu falei, a Bíblia diz que se você chamar o seu irmão de tolo, você merece para o inferno de fogo. E eu perguntei para ele, você já olhou para alguma mulher com intenção impura? Você já quis possuir alguma mulher que não fosse a sua esposa? Ele, todo homem é assim. Então a Bíblia diz que você já cometeu adultério.
Então, se você é um ser humano qualquer, você é filho do diabo, você é um assassino e um adúltero. E ele falou assim, é verdade, pastor, tudo bem, eu sou um pecador. Eu falei, por isso que eu estou pregando para você. Porque Jesus veio ao mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu gostaria de dizer a você, talvez você está aqui nessa noite e diz, pastor, eu tenho cometido pecados horríveis, feios e tristes, que ofendem a santidade de Deus. Mas Deus é um Deus misericordioso. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Hitler se arrependesse e cresce, Jesus o perdoaria. Se o político mais corrupto do Brasil se arrepender e crer em Jesus, o Senhor vai perdoá-lo. Porque apesar da nossa depravação total, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nessa noite, eu quero desafiar você a olhar para a sua vida, se você tem sido um mentiroso, se você é um fofoqueiro, se você é alguém que vive uma vida de pecado, de mentira e de hipocrisia, arrependa-se dos seus pecados nesta noite. O Senhor te trouxe aqui para dizer a você que tem misericórdia da sua vida. Eu me lembro do sermão do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Enquanto ele pregava, ele dizia, pecadores, eis que a mão do meu Pai Celeste vos sustenta. E se ele retirar a mão, vocês serão lançados exatamente nesse momento no inferno de fogo da ira de Deus. Ou ele dizia, vocês caminham como que por um fio, uma linha muito tênue, e se a chama vier a chamuscá-lo, vocês serão lançados no inferno da ira de Deus. Exatamente. E pregando num culto à noite, com uma vela de um lado e lendo o seu sermão na igreja de Enfield, Deus visitou aquela igreja com uma convicção de pecado tal que as pessoas se agarravam nas colunas com medo de serem lançadas no inferno por causa dos seus pecados. Meu querido irmão, o pecado ofende a santidade de Deus. O pecado é grave, o pecado traz consequências terríveis para nós. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus trouxe você aqui nessa noite para que você se arrependa do seu pecado e clame a misericórdia do Senhor e que Deus transforme a sua vida. Em nome de Jesus, amém! O texto nos mostra a história da salvação. Pastor, como começa a história da salvação? Começa com a depravação total. Mas como continua, pastor, a história da salvação? Continua com a graça irresistível. Como, pastor, continua a história da salvação? Continua com a graça irresistível. Vamos ler versículos de 10 a 13, irmãos? Responsivamente, versículos de 10 a 13. Eu leio 10, a igreja o 11, eu leio 12, nós todos o 13. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, vocês. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Todos o 13. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmãos, esse texto é simplesmente impactante. A misericórdia de Deus chega a nos assustar. Esse homem, irmãos, edificou altares dentro da casa de Deus. Esse homem invocou demônios dentro da casa de Deus. Esse homem afrontou diretamente ao Senhor. Esse homem mandou queimar os seus filhos numa fogueira para um falso Deus. Esse homem viveu totalmente longe do Senhor, afrontando a Deus o tempo todo. E o nosso texto nos diz que Deus ainda assim foi misericordioso e falou com ele. Mandou o profeta pregar para ele. Ele não deu ouvidos ao profeta. No texto de Crônicas não diz, mas o texto de Reis diz que Manassés mandou matar muita gente. Provavelmente esse Manassés aqui, irmãos, mandou matar o próprio profeta Isaías. Lá em Hebreus a Bíblia fala de alguns que foram cerrados pelo meio.
Isaías, que tinha sido honrado pelo pai de Manassés, Ezequias, que tinha confrontado os pecados de Acás, que tinha sido ouvido por Uzias e Jotão, um pregador com mais de 60 anos de ministério, o grande pregador do Messias do Antigo Testamento. O sermão de Isaías sobre a morte do Senhor Jesus é tão claro, em Isaías 52, 13 a 53, 12, que parece que ele está ali contemplando a crucificação e mostrando-nos o que aconteceu com o Senhor e também falando da sua morte e da sua ressurreição, dizendo que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito, porque com o seu conhecimento justo justificaria muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Esse grande profeta fugiu de Manassés, provavelmente escondeu numa árvore, e Manassés mandou pegar uma serra gigante e serrá-la pelo meio. Esse é Manassés. E o Senhor ainda o conclamou a se arrepender, e ele não lhe deu ouvidos. Ele provavelmente esteve envolvido numa corrupção, numa rebelião de um general da Babilônia daqueles dias, e Assurbanipal, o rei da Síria naqueles dias, manda um grupo militar vir a Jerusalém e prender a Manassés. E o texto diz que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais o prenderam com ganchos. Amarraram ganchos no pescoço de Manassés, irmãos. Ficou igual um cachorrinho na coleira. Diz aqui, amarraram-no com cadeias, botaram correntes nos seus braços. Ele foi levado para a Babilônia, 1000 quilômetros a pé. Deus o humilhou. Deus acabou com a raça dele. Literalmente, o Senhor o fez cair do cavalo e ele foi humilhado. E talvez você me diga, pastor, ele merece. E merece muito mais. Eu e você também merecemos. Mas a palavra diz que, estando ali na Babilônia, preso, ele ficou angustiado. O coração dele se apertou. Deus o disciplinou e ele se voltou para Deus, irmão. Diz o texto que ele suplicou deveras. E agora o texto diz, ao Senhor seu Deus. Ele suplicou, ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho cometido atrocidades contra ti. Ele se arrepende de todos os seus horríveis, feios e tristes pecados, irmãos. E a palavra de Deus diz que ele muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Provavelmente rasgou as suas vestes, se arrependeu, confessou, botou a cara no pó. E isso já era ação do Espírito Santo de Deus no seu coração, porque a graça é irresistível. Quando o Senhor, amados irmãos, atua soberanamente, aplicando a palavra em nosso coração, colocando a semente do Evangelho no nosso peito, e o Espírito Santo sopra a nova vida em nós, nós ressuscitamos na alma, os nossos olhos espirituais se abrem, e nós vemos a Cristo e cremos nele. A regeneração, nós dizemos na teologia, é uma obra monergística. Nós não podemos ressuscitar a nós mesmos. Antes de Cristo Jesus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos revoltados contra Deus. Mas um dia Deus levantou alguém para pregar a palavra. E enquanto aquela pessoa pregava a palavra, o Espírito Santo veio e colocou a semente de nova vida no nosso coração e nos ressuscitou espiritualmente. E agora, vivos, nós temos nossos olhos espirituais abertos. E nós olhamos para Jesus e cremos, porque Deus nos dá a fé como dom, que Ele é o nosso Salvador. Nesse momento em que cremos, Deus bate o martelo no tribunal e diz, eu te declaro justo, meu filho, pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E nesse momento Ele nos adota como filhos do cartório celestial, vem e nos sela com o Espírito Santo da promessa. Ele nos reconcilia nesse exato momento com o Pai, e nós deixamos de ser inimigos de Deus para nos tornarmos amigos de Deus, e agora nós recebemos a vida eterna. E o Espírito Santo habita em nós. Tudo isso aconteceu com Manassés no exílio. A humilhação dele é prova evidente que o Senhor tinha transformado o seu coração. Ele fez oração. Ele se humilhou. E a Bíblia diz que Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica. Deus ouviu. Deus o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. E aí o texto conclui com a expressão-chave. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus tinha prometido a Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra e os trarei de todas as extremidades da terra. E Manassés, irmãos, foi objeto da graça de Deus. Deus usou uma disciplina terrível e ele ouviu o Senhor, ele creu no Senhor, ele suplicou deveras, ele se humilhou muito, diz o texto, ele orou ao Senhor, prova de que é convertido é que essa pessoa ora a Deus. Antes de ser convertido, o homem não está nem aí, mas quando ele se converte, Deus perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. O Senhor o trouxe para Jerusalém e ele reconheceu que o Senhor era Deus. Graça irresistível. É a mesma verdade do texto que o pastor Camargo leu na abertura do culto. Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, baixinho, chefe da máfia dos anões do orçamento de Jericó, né? O chefe da máfia. Jesus está passando em Jericó, ele resolve subir numa árvore só para ver Jesus de longe, porque se ele ficasse no meio do povo, ele levava cascudo, levava cuspe, ia ser insultado, porque ele era um ladrão. E, de repente, Jesus passa e diz, desce depressa, Zaqueu, porque hoje vou ficar em sua casa. Zaqueu desce a toda pressa e recebe a Jesus com muita alegria. Quando ele está ali na casa de Zaqueu, o banquete sendo servido na mesa, Zaqueu convida todos os seus amigos publicanos, estelionatários, e os religiosos ficam do lado de fora, criticando como é que ele entra na casa de um salafrário, de um bandido, de um vagabundo, um estelionatário como esse. E Jesus, amado irmão, pregando ali. E quando Jesus está pregando, Zaqueu diz, Senhor, eu vou fazer o seguinte, se eu roubei alguém, estou pagando 4 vezes mais. A lei mandava pagar, irmão, 25%. Ele paga 400%. E, além disso, estou pegando metade da minha fortuna e estou doando para os pobres. Ele deixou de ser um idólatra, um ateu, um adorador do Deus dinheiro. E o Senhor Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, posto que também este homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É por isso, irmãos, que assassinos podem ser perdoados. É por isso que estupradores podem ser convertidos. Serial killers podem ser transformados. Eu não sei se você já ouviu a história de Jeffrey Dahmer, um serial killer americano que matava, abusava de suas vítimas e, no corredor da morte, alguém prega o evangelho para ele. Ele se converte e crê em Cristo Jesus. Ele recebeu a pena de morte, mas você vai encontrar um serial killer no céu, porque ele se arrependeu e creu no Senhor Jesus. A graça é irresistível. Louvado seja Deus. É por isso, irmãos, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque eu não sei quem Deus vai converter. Como dizia o querido pastor Caneiras, eu não sou do departamento de admissão. Eu sou do departamento de divulgação. Então, eu devo pregar o evangelho para qualquer pecador perdido. Porque, querido amigo e irmão, se o Senhor fizer uma obra poderosa na vida dele, o Senhor irá convertê-lo. Nosso pastor Galo trabalhou muitos anos nas ruas de São Paulo. E ele nos contava que chegava ali no Atende 3, de repente, homens vestidos de mulher, agarrados, atracados um com o outro, e de repente ia pregando o evangelho, e daqui a pouco o camarada já parava de vestir de mulher, já vestia uma roupa de homem, e já se arrependia, e já cria em Cristo Jesus, e sua vida era mudada. O pastor Galo me levou lá um dia para pregar, chegando lá, 2 homens atracados um com o outro, irmão, coisa feia. Enquanto eu estava pregando, lembra, reverendo? Pregando sobre o pecado, sobre o inferno, soltou a mão do outro e foi para o outro lado. E quando nós estávamos falando de crer em Cristo Jesus, a cabeça abaixada, chorando diante da presença de Deus. O evangelho é poderoso. Se Jesus me salvou, se Jesus salvou você, ele pode salvar qualquer um. A graça é irresistível. Louvado seja o Senhor. É por isso que nós temos que pregar o evangelho para todos. É por isso que nós não podemos perder a oportunidade de falar do Senhor Jesus. É por isso que eu louvo a Deus, porque dentro dessa escola presbiteriana, nossos capelães fazem devocionais, pregam para os professores, pregam para os alunos e anunciam o evangelho.
Essa semana eu fiquei muito alegre, irmãos, de poder ir a Pernambuco pregar nos 125 anos do Colégio Presbiteriano, 15 de novembro. Preguei no auditório, lindo auditório, nobre, à noite, para professores, autoridades. Preguei o evangelho ali, preguei um sermão sobre a importância da palavra de Deus como fundamento daquela escola. Mas meu coração ferveu quando eu pude pregar no ginásio para centenas de adolescentes, alguns até meio revoltados, o capelão chamando a atenção para eles ficarem quietos e poder falar de Jesus e vê-los ali, ouvindo o evangelho, se quebrando na presença do Senhor. Eu saí dali com o coração em chamas. Eu falei, Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor pode salvar esses meninos que estão vivendo na rebeldia, alguns na droga, alguns na prostituição, outros até no homossexualismo. Nós temos o evangelho que pode mudar a vida deles, irmãos. É por isso que nós não podemos calar a nossa boca. É por isso que você não pode ter vergonha de Jesus. O seu colega que está metido na droga, a sua colega que está na prostituição, a sua colega que está no lesbianismo, o seu colega que está vivendo uma vida enganado pelo diabo, numa prática homossexual, você tem o evangelho que pode libertá-lo. Jesus pode salvar esse pecador. Que você anuncie o grande amor de Deus. Que você diga aos seus amigos, aos seus familiares, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Se o pecador se arrepender, crer em Jesus e confiar a sua vida a Ele, ele será salvo. Louvado seja o nome do Senhor! Essa é a nossa história, a história da salvação. Ela começa com a nossa depravação total. Ela continua com a graça irresistível. Pastor, como conclui, então, a história da salvação? Em último lugar, o texto nos diz que ela termina com a perseverança dos santos. Como termina a história da salvação? Ela termina com a perseverança dos santos. Se você olhar comigo, depois do capítulo 14, depois que Manassés reconhece que o Senhor era Deus, versículo 14, diz agora que ele, em lugar de ser um destruidor, ele se torna um edificador. Ele era um homem que só vivia fazendo coisas erradas e provavelmente a cidade estava abandonada, a esmo. Mas agora que ele se voltou para Deus, ele se torna literalmente um reformador. E diz o texto que ele edificou o muro da cidade, ao ocidente de Gion, no vale, a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. E colocou chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Agora ele se tornou um homem que edifica, um homem que constrói, um homem que faz bem. Mas a prova é, amados irmãos, que ele abandona a idolatria e chama o povo de Deus a abandonar a idolatria. O versículo 15 diz que ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Agora, amados irmãos, além de ser um reparador de brechas, ele é um homem que se levanta para combater a idolatria que ele tinha propalado. Ele tira todos os ídolos do monte da casa do Senhor. Ele tira o poste ídolo da casa do Senhor. Mas, além de tudo isso, amados irmãos, ele é agora um homem que desafia o povo a adorar a Deus e se voltar à presença do Senhor. Diz o texto no versículo 16 que ele restaurou o altar do Senhor. Louvado seja Deus, o único altar no qual deveriam ser oferecidos sacrifícios em Israel. Sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, de ações de graças, e mais, ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Aquele homem que era o inimigo de Deus, agora se tornou o amigo de Deus. E se tornou um instrumento para que o coração do povo se voltasse para Deus. E ele agora é um propagador da verdadeira adoração bíblica, conforme os sacrifícios deveriam ser oferecidos no altar do templo do Senhor, porque Deus é o redentor do seu povo Israel. Ele conclama o povo a se voltar para Deus e adorar o único e verdadeiro Deus. O texto diz que, apesar disso, o povo ainda sacrificava nos altos. Antigamente, nos altos, eles adoravam a falsos deuses. Eles não estão obedecendo, porque o lugar de sacrificar era no templo em Jerusalém. Mas menos mal, porque eles estão sacrificando somente ao Senhor, seu Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Esse homem, amados irmãos, começa na depravação total.
é alcançado pela graça irresistível. E agora a sua vida, que era instrumento de destruição, se torna um instrumento de edificação. Ele fortalece a muralha de Jerusalém. Ele põe guarda em todas as cidades fortificadas de Judá. Ele, amado irmão, limpa Jerusalém da idolatria. Ele desafia o povo a se voltar para Deus, a adorar a Deus e a consagrar sua vida a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse a vocês, amados irmãos, que na série de sermões pregadas no primeiro semestre, uma das coisas que mais nos impactou ao estudarmos a vida de Abraão é que nós somos obrigados a reconhecer que nós somos muito mais pecadores do que nós gostamos de imaginar. Nós sempre olhamos para Abraão com muitos olhos de admiração, mas quando nos debruçamos sobre a vida dele no primeiro semestre, no culto das 11, vimos seus pecados, vimos seu temor ao homem, vimos sua falibilidade, vimos sua falta de fé. Vimos que ele gostava de flertar com o pecado, se possível dar calote para ganhar mais dinheiro e entregar a própria esposa e repetindo-se nos seus pecados. Mas a palavra de Deus nos mostra também que Deus é infinitamente mais misericordioso do que nós podemos imaginar, porque mesmo Abraão sendo tão pecador, Deus não desiste da aliança que tem com ele, porque mandaria o Cordeiro de Deus da família dele para morrer na cruz. E no final de sua vida, Abraão dá testemunho de ser o pai da fé e um homem que se torna vitorioso na provação mais difícil da sua vida, porque o Senhor mudou o seu coração. Talvez você olhe para a sua vida e diga: pastor, está difícil. O Senhor está usando tudo isso para moer você, irmão. No nosso capítulo da Confissão de Fé, sobre a doutrina da providência, tem uma parte que eu acho maravilhosa, que ele diz o seguinte, que Deus, algumas vezes, permite que os seus santos sejam humilhados em seus próprios pecados, para que eles vejam a sua própria maldade e o quanto eles carecem da graça de Jesus. Então, o Senhor tem permitido que você, mesmo depois de crente, tropece algumas vezes para que você veja que você não vale nada, que você não é nada sem Jesus, para que você pare de se comparar com os outros e achar que é melhor do que qualquer pessoa, porque não está cometendo os pecados que essas pessoas cometem. Você só não está cometendo esses mesmos pecados porque a graça de Deus tem te preservado. Então clame ao Senhor por misericórdia e diga: Deus, muda a minha vida. Deus, faz de mim alguém mais parecido com Jesus. Dá-me a bênção de caminhar contigo, para que aqueles que estão próximos de mim vejam Cristo em minha vida. E que minha vida, Deus, ó Pai, seja uma demonstração da Tua graça. E que a minha vida seja uma bênção. E que pessoas se aproximem de Ti por causa da obra que Tu realizas em mim. Porque Tu és quem me fazes perseverar na caminhada contigo. Tu me farás entrar na eternidade, no dia final, na Tua glória. Então, meu querido amigo e irmão, se você é de Cristo e tem enfrentado lutas, lembre do que a palavra de Deus promete em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o Senhor te ama, ninguém te arrebata das mãos de Jesus. Nem você mesmo, se você é o eleito, tem a capacidade, de se afastar para sempre das mãos do Senhor. Às vezes você pode até se desviar e Deus vai estar te humilhando. Mas na hora certa, se for necessário, o Senhor vai mandar botar um gancho no seu pescoço, vai amarrar uma corrente no seu braço, vai te arrastar. Chocante, né? E você virá para a presença de Jesus. Louvado seja Deus, irmão. Não depende de mim entrar no céu. É por causa do que Cristo fez. E que alegria, porque eu sei que no dia final, porque tenho crido em Cristo Jesus, eu estarei com o Senhor lá na glória. Portanto, eu devo perseverar em fazer boas obras, em buscar ser uma bênção e consagrar minha vida a Cristo Jesus. Isso serve para mim e para você. Que Deus faça de você um cristão perseverante. Amém, meu irmão? Que você se arrependa dos seus pecados, que você verdadeiramente creia em Cristo Jesus e que você consagre a sua vida para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Pastor, como nós conhecemos a história da nossa salvação
ela começa com a nossa depravação total. Mas ela se manifesta na graça irresistível, porque Cristo morreu por nós e Ele nos atrai para si. E Ele vai mudar a nossa vida e vai nos fazer perseverar até o dia em que nós nos encontremos com Ele na glória e passemos toda a eternidade em sua presença. Portanto, meu irmão, se você é um depravado, se arrependa hoje dos seus pecados. A graça de Deus está te chamando. Volte hoje para Cristo Jesus. Confesse os seus pecados, se arrependa. O Senhor vai te perdoar, vai te purificar, vai te lavar, vai te libertar dessa escravidão maldita e vai mudar a tua vida para a honra e glória do nome de Jesus. E a partir daí, a partir deste momento, agora o Senhor que te tirou da lama vai tirar a lama de você durante toda a sua vida. E no dia final você vai chegar limpinho, purificado, porque Cristo derramou seu sangue para te purificar de todos os pecados. Continue a perseverar firme, porque Jesus te amou e deu a vida na cruz por você. Coragem, irmão! Seja forte e corajoso. Olhe para Jesus. Que Deus te dê vitória em todas as suas lutas. Em nome de Jesus. Amém!